A minha própria visão nunca me falhou, então eu sempre me mantive longe de todas as escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é: se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho completamente, com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de escrituras ou algo assim. Com todo respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi: quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Porque você sabe tudo. Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser, todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele, não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros. Um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento, é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha 8 anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca jamais peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Aos 8, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rúpias. Nos anos 60, 25 rúpias são $1 milhão para uma criança de 7, 8 anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde eu estava lá, eu apanhei 4, 5 serpentes. Eles as mediram, eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de 1 metro, eu recebo 50 rúpias. Menos de 1 metro, eu recebo 25 rúpias. Numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar 150 rúpias para uma criança de 8, 10 anos.
nos anos 60 ou 70, era como $1 milhão hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e, de repente, eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carta de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução? Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro, eu pensei que iria fazer por 2 anos e partir, mas nesse meio tempo o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma eu segui. E depois, existia uma indústria por perto, eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório, eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvi aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então eu voltei até ele depois de 3 dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma proposta. Então naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura, você podia obter Guerra e Paz de Léo Tolstói por 2 rúpias e livros de engenharia por 1 rúpia, 2 rúpias, todos os livros com capa dura. Eu comprei 10 livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lakhs. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lakhs. A proposta mais alta foi de mais de 60 lakhs. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lakhs e você está dizendo 1,76 lakhs? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei 1 rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro, ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer, eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado, então eu desisti. O que é finito e o que é infinito? Quando dizemos finito, estamos falando de um sistema numérico inteiro. Matemática significa do 1 ao... ninguém sabe qual é o último número. Por que não sabemos o último número?
Dissemos infinito. Finito significa que podemos contar. O que não podemos contar, criaremos calculadoras. O que uma calculadora não pode contar, criaremos um computador. O que um computador não pode contar, criaremos um supercomputador. Mas o sistema numérico não termina aí. Ele continua. Mesmo se você criar um computador supremo, ainda assim, você não conseguirá contar, isso apenas continua. Então começamos a dizer que existe algo chamado de infinito. Essencialmente estamos dizendo algo que está fora do nosso alcance. Não estamos falando sobre o infinito como uma espécie de número final. Estamos falando sobre aquilo que está fora de nosso alcance. Estamos chamando isso de infinito. Infinito não é um tipo de número enorme. Não é realmente um número. Está fora do sistema numérico. Mesmo o zero está fora do sistema numérico, mas nós adaptamos. Adaptamos o zero porque não conseguíamos ir além do número de nossos dedos. Então nós adotamos. Você sabe como os romanos contavam? Que matemática miserável eles tinham? Você não sabe. Você conhece o sistema numérico romano? No momento em que você chega a 200, você já teria enlouquecido. Então, os indianos criaram um sistema, você adapta, porque se você for com números, você se perderá. Você adapta algo que não pertence ao sistema numérico para complementar o sistema numérico, que é o zero. Não, esses não são fãs de matemática, são indianos. O nacionalismo está crescendo. Então, o infinito, estávamos nos interrogando o que fazer com o infinito. Então os yogis indianos encontraram uma maneira. Eles apenas mantiveram suas próprias mãos assim. Quando suas experiências de vida se tornavam ilimitadas, eles verificaram e descobriram suas próprias energias estavam acontecendo assim. Portanto, sempre que ficavam ilimitados, seu sistema de energia assumia esse padrão, então eles deram isso como símbolo para aquilo que é inumerável, ou além do sistema numérico. Então hoje, você está usando isso como sinal do infinito ou da natureza infinita. Isso também era conhecido como Ouroboro, que é uma cobra se retorcendo em que está comendo o próprio rabo. Então, isso se torna o símbolo do infinito. Por que isso é significativo? É porque isso se manifesta. Isso se manifesta em nossa própria experiência, em nossa própria energia, que quando nos tornamos ilimitados em nossa experiência, nossa energia começa a se mover assim. Caso contrário, elas estão se movendo assim. Uma espiral no sistema do yoga ou nessa cultura é chamada de samsara. Uma espiral significa que é um processo interminável, que continua, continua e continua. E é de natureza circular, o que significa que de alguma forma é controlado. Dentro dessa esfera controlada, ela continua interminavelmente. E é assim que as pessoas esperam que você seja. Eles querem que você. Eles não se importam que você fique dando voltas um pouco, contanto que você esteja em algum lugar por perto e correndo em volta. Você quer ir dessa forma em busca da verdade? O seu samsara não permitirá. É por isso que, no mundo, se você fuma, se você bebe, ou até mesmo se você flertar um pouco, eles não se importam.
Mas se você diz, eu vou a um guru, o pior tipo de resistência virá, porque eles sabem que agora você está tentando seguir assim. Agora você terminou com isso, esse chakra, se você for aqui, lá também você virá. Mas uma vez que você começar a ir assim, estará perdido para eles. Mas processo espiritual não significa que você deva fugir para algum lugar, porque a geografia em que você escolhe viver não decide a qualidade da sua vida. Se você vive em casa ou no ashram, você pode ser livre ou emaranhado em ambos os casos. Então a geografia não decide. É o movimento da vida dentro de você. De que maneira ela está se movendo? Em espiral? Ou entrou no tipo certo de circuito, que está se movendo em direção à sua natureza infinita? Se você mantiver as portas desse processo de vida abertas, então ela se moverá naturalmente, porque possibilidades infinitas estão amplamente abertas. Toda a vida que o cosmos contém está disponível para você, uma vez que você mova suas energias para uma marcha infinita. A vida acontece de maneira diferente, totalmente diferente. Vamos colocar um símbolo do infinito. Este símbolo do infinito, este não é um símbolo apenas criado por seres humanos. Isso realmente acontece. Você não deve seguir colocando sua mão na cabeça de outras pessoas, porque, quem sabe, você pode ser a reencarnação de Bhasmasura. Então, você não deve tentar isso, mas, na verdade, então eu não vou lhe dizer onde tentar, mas no topo da cabeça de alguém, se eles estiverem em um determinado estado, se você mantiver sua mão, você verá as energias se movendo desse jeito. Eu não vou te dizer onde, para que você não faça essas coisas com todo mundo. Portanto, isso não é algo que nós criamos. Essa é a sequência natural em que a energia entra quando uma dimensão limitada da vida toca a natureza ilimitada da existência. O sistema de energia, que ainda precisa ser limitado para fazer esse corpo funcionar, entra nesse circuito. Se esse se torna ilimitado, esse não pode ser uma vida individual. Ela seguirá, mas está dentro dos limites desse corpo, mas está tocando uma dimensão que não tem limites. Agora, essa energia limitada entra nesse padrão. Então é assim que nós chegamos ao símbolo do infinito, o zero e o infinito, feitos na Índia. Porque é preciso um ser profundamente meditativo para chegar a um número que é nada. Um zero é nada. Infinito é nada, de uma certa maneira. Para chegar a um sistema numérico que, na verdade, não adiciona, isso só pode ser feito por um ser profundamente meditativo. Caso contrário, não pode ser feito. Então, colocaremos um símbolo do infinito e um pequeno ponto estará lá. Isso se moverá lentamente ao longo da linha e percorrerá a imagem do infinito. Levará 4 minutos e meio para concluir um ciclo. Eu quero que você, os dois, visual e mentalmente, se possível, coloque emoção nesse ponto, porque a maioria de vocês não consegue se concentrar em nada, a menos que esteja emocionalmente conectado a ele. Mantenha suas mãos abertas, sente-se imóvel.
Focus your attention, visual attention, mental and emotional attention, absolutely, on the white dot. Eyes open. Foque sua atenção, atenção visual, atenção mental e emocional, absolutamente, no ponto branco. Olhos abertos. Keep your eyes closed and just sit still. Mantenha seus olhos fechados e apenas sente-se imóvel. Keep your eyes closed and just sit still. Mantenha seus olhos fechados e apenas sente-se imóvel. Just sit still, unmoving, absolutely still. Apenas sente-se quieto, sem se mover, absolutamente quieto. All movement Todo momento has beginning and an end. tem um início e um fim. Stillness is beginningless and endless. Just sit still, absolutely. Quietude não tem início e não tem fim. Apenas sente-se imóvel, absolutamente. Hold your body still, totally still. Mantenha seu corpo imóvel, totalmente imóvel. गुण नहीं आवे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुणी जन में बेगुणी कहावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे. Take your own time. Take your own time. Slowly, very slowly. Open your eyes. Leve seu próprio tempo. Leve seu próprio tempo. Devagar, muito devagar, abra seus olhos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.